Meu nome é Marcos Oliveira, tenho 38 anos, sou engenheiro civil e moro em uma casa térrea confortável no bairro de Interlagos. Em São Paulo, o Natal para mim sempre foi mais do que uma data religiosa ou comercial, era o momento em que o mundo parecia desacelerar. As luzes coloridas tomavam conta das ruas e as famílias se reuniam para lembrar que, apesar de tudo, ainda havia coisas boas na vida. Cresci em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde o Natal significava missa do galo, fogos de artifício caseiros e uma ceia que minha mãe preparava com semanas de antecedência. Ela fazia rabanadas que perfumavam a casa inteira com canela, cravo e vinho do Porto. Meu pai montava uma árvore com galhos de pinheiro colhidos no mato, enfeitada com bolas de Natal guardadas desde a década de 80. Nós, os 3 filhos, corríamos descalços pelo quintal esperando o Papai Noel, que na verdade era o tio Zé, com uma barba falsa de algodão. Quando me mudei para São Paulo aos 20 anos para cursar engenharia na USP, levei essas memórias comigo como um amuleto. Foi na faculdade que conheci Ana Clara Mendes, uma estudante de administração cheia de energia, cabelos castanhos ondulados até os ombros e um sorriso que parecia iluminar até os dias mais cinzentos de inverno paulistano. Nos conhecemos em uma festa junina da Atlética. Em 2009, ela estava vestida de caipira, com tranças e sardas falsas desenhadas no rosto. Dançamos quadrilha juntos, rimos de tudo, e no fim da noite trocamos números de celular. Namoro, noivado, casamento em 2015. Uma cerimônia simples na igreja do bairro, com 120 convidados, e uma recepção em um salão comunitário. Tínhamos 26 e 25 anos, cheios de planos. Compramos a casa em 2018 depois do nascimento da Sofia, nossa primeira filha. Beatriz veio 2 anos depois. A vida seguiu o roteiro que a gente sonhava. Trabalho, escola das crianças, viagens curtas nos feriados, e o Natal como o grande evento do ano. Ana era a rainha do Natal. Ela começava a planejar em outubro. Listas de convidados no Excel, cardápio testado em anos anteriores, decoração temática que mudava a cada temporada. Um ano era vermelho e dourado clássico, outro era branco e azul escuro, com tema de inverno europeu. Eu entrava na parte prática, montava a árvore de 2 metros, programava as luzes externas com temporizador, instalava o projetor que jogava flocos de neve na parede da sala. Em 2025, o Natal prometia ser especial. As meninas já estavam grandes o suficiente para ajudar de verdade. Sofia, com 8 anos, lia livros grossos e ajudava a escrever os cartões de Natal. Beatriz, 6 anos, era artista da família. Desenhava Papais Noéis em todos os papéis que encontrava. Eu tinha tirado férias a partir do dia 20 de dezembro. O clima estava perfeito, temperaturas amenas, chuva fina à noite, cheiro de terra molhada misturado com o aroma dos assados. Tudo parecia perfeito até a tarde de 22 de dezembro. Eu estava no quintal com as meninas, testando as luzes externas. Era uma fileira de 200 lâmpadas LED que piscavam em sequência, formando ondas de cor pelo muro. Uma parte não acendia. Sofia segurava a escada, Beatriz entregava lâmpadas de reposição, rindo toda vez que eu resmungava ao descobrir outra queimada. Ana apareceu na porta dos fundos carregando 2 xícaras de chocolate quente. Vestia um suéter vermelho com renas bordadas, presente meu do Natal anterior. Seu sorriso era largo, mas havia uma hesitação nos olhos castanhos. Meninas, vão lá dentro lavar as mãos e provar os biscoitos de gengibre que acabei de tirar do forno, ela disse. As 2 correram, animadas. Sentei na cadeira de madeira da varanda, limpando as mãos na calça jeans. Obrigado, amor. Baby on go. Estava perfeito, com bastante canela. Preciso te contar uma coisa. Ela sentou ao meu lado, olhando para o jardim onde a chuva fina começava a cair. Diz. Eu convidei o Pedro para o jantar de Natal. O nome caiu como um balde de água fria. Pedro Henrique Almeida. O ex-namorado dela, aquele com quem ela namorou por quase 5 anos, da faculdade até o final da graduação. Eu sabia tudo sobre ele, ou pelo menos tudo que Ana contava. Eles se conheceram no primeiro período, foram inseparáveis. Viagens para o litoral, festas, shows, planos de morar juntos depois da formatura. Terminaram em 2012, quando Pedro aceitou uma proposta de emprego em Manaus e Ana decidiu ficar em São Paulo para fazer pós-graduação. Foi uma decisão madura, sem briga,
Ela sempre dizia: continuamos, amigos. Amiga, essa palavra sempre me incomodou um pouco. Pedro aparecia de vez em quando nas histórias dela. O Pedro curtiu a foto das meninas no Instagram. O Pedro me mandou mensagem de feliz aniversário. O Pedro está noivo agora, viu? Uma moça chamada Laura. Eu o vi pessoalmente poucas vezes. Um churrasco em 2018. Um encontro casual em um shopping em 2022, sempre educado, sempre com um abraço masculino e um "E aí, brother? Pouco a?" Perguntei tentando manter a voz neutra. Ele me ligou semana passada. A família dele é toda de Belém do Pará, e como ele e a Laura estão aqui em São Paulo, iam passar o Natal sozinhos em um apartamento alugado pequeno. Achei que seria um gesto bonito, sabe? Natal é época de acolher quem está sozinho. E somos amigos há 15 anos. Seja maduro sobre isso, Marcos. Não é nada além de amizade. Seja maduro. Aquelas duas palavras me acertaram como um soco disfarçado, como se eu fosse automaticamente o imaturo, o ciumento, o inseguro por questionar. Forcei um sorriso. Tudo bem, Ana, se você acha importante, vamos receber ele bem, mas por dentro eu fervia. Não era ciúme possessivo, eu confiava em Ana, ou pelo menos achava que confiava. Era o desrespeito velado. Trazer o ex-namorado para a ceia de Natal, uma data tão íntima, familiar, sagrada para nós, sem ao menos consultar antes, e ainda me rotular de imaturo se eu reagisse mal. Naquela noite, deitei ao lado dela, mas não consegui dormir. Olhava para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio na parede e a respiração tranquila de Ana. As meninas dormiam nos quartos ao lado. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da chuva fina no telhado. Pensei em todas as pequenas coisas que eu havia ignorado ao longo dos anos. Ana rindo sozinha no celular e dizendo: "É o Pedro." Mandou uma piada antiga. Ana defendendo Pedro quando eu fazia algum comentário neutro sobre ex-namorados. Ana mencionando, depois de algumas taças de vinho, que Pedro tinha sido um dos melhores namorados que ela teve. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se ela queria testar limites, incluir o passado na nossa celebração, por que não equilibrar o jogo? Se ir à parra ser maduro e amigável, que fosse para todos os lados. No dia seguinte, 23 de dezembro, Ana saiu cedo para o supermercado fazer as compras finais. Peru, fresco de 6 quilos, castanhas portuguesas, frutas secas para farofa, vinhos, refrigerantes. Para as crianças, as meninas foram com a avó para ajudar a fazer enfeites de Eva. Eu fiquei em casa, terminando a decoração externa. Quando eu terminei, peguei o celular e abri o Instagram. Procurei o perfil de Pedro Facil do Hacker. Ele postava bastante sobre trabalho gerente de vendas de uma multinacional, motivação, viagens com Laura. Nas fotos recentes, ela aparecia com frequência. Laura Ferreira, 32 anos. Designer gráfica freelancer, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes expressivos, sorriso aberto e genuíno. Pareciam felizes juntos. Achei o perfil dela, que era público e ligado ao dele em várias postagens. Mandei uma mensagem direta. "Oi, Laura, aqui e Marcos, marido da Ana Clara, velha amiga do Pedro desde a faculdade. Soube que vocês vão passar o Natal sozinhos aqui em São Paulo e queria te convidar para a nossa ceia em família amanhã. Seria ótimo conhecer a noiva do Pedro. A casa vai estar cheia de crianças, comida boa e clima natalino. Se quiser levar uma sobremesa, será bem-vinda. Te passo o endereço. Rua das Acácias, 234, Interlagos. Chegue por volta das 19 horas. Feliz Natal antecipado." Não mencionei que Pedro já estava convidado. Deixei assim, inocente e acolhedor. Ela respondeu em menos de 20 minutos. "Marcos, que gentileza incrível. E eu adoraria ir." Pedro não me falou nada sobre convite, mas vou amar participar de uma ceia de verdade. "Posso levar uma torta de nozes que eu faço? É receita da minha avó." Respondi confirmando e passando mais detalhes. Pronto. O tabuleiro estava equilibrado. O resto do dia passou em uma rotina frenética de preparativos. Ana voltou do supermercado com o porta-malas lotado. Descarregamos juntos caixas de panetone e formas do Pava, sacos de arroz e farinha para a farofa. Ela estava animada, contando sobre as ofertas que encontrou. Pedro confirmou que vem amanhã às 19 horas em ponto. Disse que traz um vinho chileno premiado,
Ela comentou enquanto guardávamos as coisas na geladeira. Ótimo, respondi. Neutro. Por dentro, a curiosidade queimava. À noite, ajudamos as meninas a escrever cartões para os avós e pendurar as meias na lareira falsa que eu tinha montado. Cantamos músicas natalinas baixinho. Ana parecia leve, feliz. Eu sorria por fora, mas dentro sentia uma mistura de indignação e expectativa. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A casa acordou cedo com o cheiro de café e biscoitos. Ana já estava na cozinha desde as 7 horas, temperando o peru com ervas, alho, limão e manteiga, fazendo o tender com cravos e mel, preparando a farofa com farinha de mandioca, bacon, passas e castanhas. Eu montei a mesa grande na sala de jantar, que comportava 18 pessoas. Toalha vermelha, guardanapos com motivos natalinos, arranjos de pinhas e velas. As meninas ajudavam a colocar os sospletes e os marcadores de lugar com nomes escritos à mão. Convidados começaram a chegar a partir das 18 horas. Primeiro meus sogros, os pais da Ana, seu Antônio e Dona Helena. Trouxeram 2 pavês enormes e um salpicão que era tradição da família. Abraços, beijos como as meninas estão grandes. Depois a irmã da Ana, Clara, com o marido Rafael e os 2 filhos adolescentes. Trouxeram refrigerante e uma travessa de Chester. Meu colega de trabalho, João, e a esposa Mariana, chegaram com uma cesta de frios. Uma amiga da Ana da loja online, a Patrícia, veio sozinha e trouxe bombons belgas. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Fui abrir. Pedro, alto, cabelo curto, bem aparado, camisa social azul clara, calça jeans escura, na mão, uma garrafa de vinho tinto caro e um sorriso largo. Marcos, Feliz Natal, meu brother! Ele me deu um abraço forte, daqueles masculinos com tapas nas costas. Feliz Natal, Pedro. Entra. Ana veio correndo da cozinha, avental ainda no corpo. Abraçou ele longamente. Beijou a bochecha. Pedro, que saudade. Entra. Deixa eu ver esse vinho. You, Celino. Adoro. Eles se sentaram no sofá da sala e começaram a conversar imediatamente, como se o tempo não tivesse passado. Lembra daquela festa de formatura em 2011? Lembra da viagem para Ubatuba que pegamos aquela tempestade? Rissadas. Eu servia taças de espumante para os outros convidados, observando de longe. Às 19:30, a campainha tocou novamente. Meu coração acelerou. Fui abrir com um sorriso casual. Lá estava Laura, vestido verde escuro, elegante, cabelos soltos, maquiagem leve. Na mão, uma torta embrulhada em papel alumínio. Marcos, Feliz Natal, obrigada pelo convite. Ela me abraçou levemente, cheirando a perfume floral suave. Que bom que veio, Laura, entra, por favor. Quando ela entrou na sala, o tempo pareceu congelar. Pedro, que estava ao lado da Ana contando uma história com gestos animados, virou a cabeça e viu Laura. Seus olhos se arregalaram. Laura, o que você está fazendo aqui? Ana, ao lado dele com uma taça na mão, também congelou. O copo parou a meio caminho da boca. Laura olhou confusa para Pedro, depois para Ana, depois para mim. Ué, o Marcos não te contou? Ele me convidou por mensagem ontem. Eu fingi surpresa inocente, erguendo as sobrancelhas. Ah, Sam, eu soube que vocês iam passar o Natal sozinhos. E pensei, por que não incluir todo mundo? Natal é época de família ampliada, né? Todo mundo é bem-vindo. Vamos sentar? Ana me lançou um olhar que poderia derreter aço. Você convidou a noiva dele sem me avisar nada? Eu dei de ombros, sorrindo. Você convidou o Pedro sem consultar todo mundo também, amor. Achei que seria inclusivo. Saí a Madeira. O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu eterno. Pedro riu nervoso, coçando a nuca. Que coincidência doida. Bom, agora estamos em 4. Vamos aproveitar. Sentamos à mesa, eu na cabeceira, Ana ao meu lado direito, Pedro à minha esquerda, Laura ao lado de Pedro, as crianças na ponta com os primos, os idosos nas laterais. A mesa estava farta. Peru, dourado no centro, tendê, farofa, arroz com passas, salpicão, chester, saladas, pães de queijo quentinhos. Os primeiros minutos foram educados.
quase formais. Meu sogro Antônio puxou conversa sobre o trabalho de todos. Dona Helena perguntou às crianças o que tinham pedido de presente. Copa estilantando. Ana tentou manter o clima leve. Então Laura me conta, como você e o Pedro se conheceram? Laura sorriu genuinamente, os olhos brilhando. Foi em uma viagem de trabalho dele para Florianópolis há 2 anos. Eu era fornecedora de design para a empresa dele. Ele precisava de material gráfico urgente, eu entreguei no prazo e ainda levei um café. Química imediata. Pedro completou, passando o braço pelos ombros dela. Ela me conquistou com inteligência, bom humor e essa torta de nozes que é patrimônio familiar. Ana assentiu, sorriso educado. Que linda. Pedro sempre foi romântico, né? Flores, surpresas. Eu entrei na conversa. Ana sempre comenta como o Pedro foi um dos melhores namorados que ela teve. Lembra, amor? Você disse isso uma vez depois de umas taças de vinho. Ana me chutou forte por baixo da mesa. Marcus. Laura inclinou a cabeça, interessada. O que mais ela diz? Pedro gaguejou. Nada demais. Só coisas do passado. O vinho começou a fluir mais. As máscaras começaram a rachar. Momento, Pedro puxou uma memória antiga. Ana, lembra daquela vez que a gente foi ao show do Coldplay no Morumbi e pegou aquela chuva torrencial? Ficamos encharcados, mas foi inesquecível. Ana riu alto, os olhos brilhando. Lembro perfeitamente. A gente dançou na chuva, cantou Hong e foi mágico. Laura franziu a testa levemente. Vocês iam a show juntos? Ana explicou rápido. Éramos namorados na época, mas agora é só amizade. Laura and Pedro me conta muito pouco sobre as namoradas. Pedro mudou de assunto depressa, perguntando sobre o Peru. Mais tarde, enquanto servíamos a sobremesa, menos a torta de Laura estava deliciosa. Aliás, eu cutuquei mais um pouco. Sabe, Laura, a Ana e o Pedro se falam com certa frequência até hoje. Mensagens de aniversário, curtidas em fotos, essas coisas. Ana corou levemente. Marcos, para. Laura olhou para Pedro. Vocês se falam muito? Pedro, de vez em quando. Amizade antiga. Laura. Pedro vive no celular mandando mensagens para amigos, às vezes até de madrugada. Ana desviou o olhar. Então veio o momento decisivo. O celular de Pedro vibrou sobre a mesa. Ele olhou a tela rapidamente e tentou silenciar, mas Laura foi mais rápida. Nada importante. Mostra relutante. Pedro virou o celular. Era uma mensagem de Ana, enviada alguns dias antes, ainda visível no histórico recente. Feliz Natal. Antecipado. Pedro, saudade daqueles natais que passávamos juntos na casa dos meus pais. Tempers Bonds. Laura leu em voz alta, a voz tremendo de emoção. A mesa inteira ouviu, inclusive os sogros, que fingiram tossir para disfarçar o desconforto. Ana empalideceu. Isso foi essa nostalgia, né? Nada mais. Pedro olhou para Ana confuso e irritado. Ana, por que você manda essas coisas? Laura se levantou devagar, os olhos marejados. Eu acho que entendi tudo agora. Vocês nunca superaram um ao outro de verdade, né? Pedro tentou segurar a mão dela. Amor, não é assim. É só amizade. Mas Laura pegou o casaco e a bolsa. Obrigada pelo jantar, Marcos. Foi esclarecedor. Ela saiu, a porta fechando suavemente atrás dela. Pedro olhou para Ana com uma mistura de raiva e confusão. Depois para mim, desculpa pela bagunça, Marcos. Eu vou atrás dela. Ele saiu correndo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças continuaram brincando na sala de TV, alheias ao drama. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. Meu sogro pigarreou e começou a arrumar pratos. Clara ajudou a tirar a mesa. Ana me encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você planejou isso tudo, né? Convocou a Laura de propósito. A vingança perfeita. Eu assenti, calmamente, sem arrependimento. Sim, você quis provocar, testar minha maturidade, trazer o passado para dentro da nossa casa, em uma data sagrada. Eu só mostrei o que acontece quando se brinca com fogo no casamento. Ela chorou mais. Eu não queria machucar ninguém. Só
Queria ver se ainda sentia algo. O noivado dele me abalou mais do que eu esperava. Mas era desrespeito, Ana. Mensagens ambíguas. Emojis de berro. Convidar ele aqui, sem me consultar de verdade. Isso é infidelidade emocional. Não precisa ser física para doer. Os convidados foram embora cedo, com desculpas educadas de as crianças estão cansadas. Abraços rápidos. Foi uma delícia. Apesar de tudo. Ficamos só nós quatro, eu, Ana e as meninas, que já dormiam. Conversamos a noite inteira. Sentados na cozinha, com chá de camomila e as luzes da árvore ainda acesas. Ana abriu o jogo, admitiu que nunca tinha superado Pedro completamente. Que o noivado dele reacendeu sentimentos antigos, que as mensagens eram uma forma de manter uma conexão. Eu admiti que o convite a Laura foi calculado. Uma forma de expor a verdade ao invés de engolir em silêncio. Choramos, discutimos, nos abraçamos. Não terminamos o casamento ali, 10 anos, 2 filhas, uma vida construída juntos não se joga fora por impulso. Mas marcamos terapia de casal para janeiro. Os meses seguintes foram difíceis. Sessões semanais, com a doutora Fernanda, uma psicóloga especializada em relacionamentos. Aprendemos sobre limites, respeito mútuo, comunicação aberta. Ana bloqueou Pedro nas redes e no celular. Eu aprendi a expressar inseguranças, sem guardar rancor. Segundo boatos que chegaram por amigos em comum, Pedro e Laura terminaram poucas semanas depois. Ele voltou para o norte, ela ficou em São Paulo. O Natal de 2026 foi bem diferente. Convidados só família próxima, sogros, Clara e família. Mesa para 10 pessoas, sem ex-namorados, sem surpresas. As meninas abriram presentes animadas, nós trocamos olhares de cumplicidade verdadeira, olhando as luzes piscando na árvore naquela noite. Entendi que a maior surpresa daquele Natal de 2025 não foi o caos à mesa, mas a clareza que veio depois. Relacionamentos saudáveis não precisam de testes com o passado. Eles se constroem no presente, com maturidade de verdade, respeito e confiança inabalável. E talvez essa tenha sido a maior lição de todas.